Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns porque você está aqui para acompanhar mais essa aula e aprender um pouquinho mais sobre a sua gestão emocional. Bom, eu sou Rafaela Ferreira, deixa eu colocar meu nome aqui na tela para você. Olha só, eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, gestora pedagógica, arquiteta e terapeuta comportamental. E o meu objetivo aqui, professora, é exatamente esse, é ajudar professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Então, vamos começar na nossa aula, porque o tema da aula de hoje é esse aqui, olha só, professora, alto lá. Opa, alto lá, professora, pera um pouquinho, vamos lá. Como é que começa as suas aulas, ou então, quais são as situações, melhor assim, quais as situações do seu ambiente de trabalho? Você consegue enumerar para mim as situações do seu ambiente de trabalho? Então, olha só, eu vou colocar algumas aqui, ver se você concorda com ela, você pode até escrever no chat, se você assim desejar, escreve aí, que depois eu vou acompanhando aqui, tá bom? Mas quais são as situações do seu ambiente de trabalho? Ó, vou colocar uma aqui já, hein? Vamos ver se eu acerto aqui, ó. Indisciplina. Acontece isso no seu ambiente de trabalho? No meu acontece, na minha sala de aula tem indisciplina. Falta, muitas vezes, de materiais. Sim, não sei qual a escola que você trabalha, né? Mas muitas vezes falta recursos mesmo, para você trabalhar daquilo de acordo com como você gostaria, vamos colocar assim, né? Às vezes o projetor não está funcionando, às vezes a televisão não está ligando e assim vai, né? Falta cartolina, falta isso, falta aquilo. Falta de materiais também pode ser. Várias atividades, muitas vezes, você tem que dar conta, como planejamento, correção das atividades e provas. Isso acontece no seu ambiente de trabalho, isso acontece no meu também. A falta, muitas vezes, que você tem ali para com seus alunos, ou então falta de professores e você tem que substituir também, isso acontece no seu ambiente de trabalho, no meu também acontece. Salas muitas vezes superlotadas, não é? Vivências e momentos que você se sente desvalorizada em condições muitas vezes precárias de trabalho. E muito mais grave do que tudo isso são as violências e ameaças que muitas vezes nós ouvimos no noticiário, e aí ficamos assustadas e alarmadas, mas muitas vezes as violências e ameaças que acontecem sim no nosso dia a dia e nós vamos observando isso, não é? Isso acontece no seu ambiente de trabalho? Olha, no meu acontece. E acredito que no seu também. Por quê? Porque nós estamos num ambiente onde tem pessoas e nós convivemos diariamente com essas pessoas. Aí, diante desse quadro, diante dessas situações que eu coloquei aí, indisciplina, falta de materiais, as atividades para darmos conta, como planejamento, correções de provas e tudo mais, as faltas de substituições que você muitas vezes tem que estar lá e estar disposta ou preparada para substituir algum colega que faltou, as salas superlotadas e violências e a desvalorização e essas coisas todas, como é que você acha que fica o teu emocional? Isso acaba prejudicando, sem sombra de dúvidas, acaba prejudicando o teu emocional e aí vem alguns sintomas. Veja se esses sintomas têm a ver com você, professora. Desmotivação, dificuldade para você entender aonde estão as suas limitações, exaustão física e emocional, sentimento de insegurança, culpa, dúvida, medo e assim vai. Falei só alguns, hein? Desmotivação, as dificuldades para você entender até onde vai ou não vai, exaustão física e emocional, sentimentos de insegurança, culpa, dúvida e medo. Isso percorre aí. Esses sentimentos, quando eles vêm e estão dentro de nós e eles não são trabalhados da forma correta ou então não são gerenciados como deveriam ser, ele vai causando em nós sérios prejuízos.
porque você vai vivendo isso de forma contínua. Se fosse um dia, ou outro dia, ou daqui 3 meses, uma outra situação, lá vai. Mas você, professora, assim como eu, nós vivenciamos isso praticamente todos os dias. Salva-se o dia que não vivenciamos isso. Salva o dia que nós não temos uma indisciplina em sala de aula. Salva-se o dia que nós não temos uma desvalorização ou algum aluno ali querendo fazer algo do qual não é condizente naquele dia de sala de aula. Salva-se o dia quando isso não acontece, porque na maioria das vezes isso acontece. Só que quando nós não temos força emocional para lidar com isso e não gerenciamos os nossos sentimentos, isso vai minando. E vai minando o quê? Algo extremamente importante nas nossas vidas: a nossa autoestima. Então, alto lá, professora. A minha pergunta é: como está a sua autoestima? Rafa, é complicado falar sobre isso. Sim, é complicado muitas vezes falar sobre isso. Por quê? Porque isso vai minando esses sentimentos, quando não são bem gerenciados e trabalhados, eles vão minando, sim, a nossa autoestima. A autoestima vem sendo cada vez mais afetada. Por quê? Porque nós, professores, vamos perdendo algo extremamente importante, que é o nosso estímulo, que é aquilo que nos gratifica em exercer a nossa profissão. Os professores andam, sim, você, professora, anda cansada, fica contando quantos dias falta para terminar o ano, quantos dias falta para entrar de férias. A gente olha os recessos lá e fala: nossa, vou conseguir descansar. Por que isso? Porque é exaustivo? Sim, é exaustivo. Fisicamente é exaustivo? É exaustivo. Nós sabemos disso. Eu não preciso aqui ficar falando para você todas as coisas que você vivencia. Mas eu preciso te alertar uma coisa. Essas vivências que você tem, quando elas não são bem gerenciadas, elas vão minando sim a sua autoestima, porque deixa de ser gratificante o seu dia a dia. Porque a sua exaustão física, a sua exaustão mental, a sua exaustão emocional, ela vai sugando aquilo que deveria ser o combustível para o seu dia a dia. E esse combustível para o seu dia a dia, que deveria ser gratificante, o ir e fazer, e mina a autoestima. Então, quando nós olhamos para tudo isso, aí a gente põe mais uma questão, né? Ainda, além de fazermos as coisas que temos que fazer, muitas e muitas vezes nós somos encarregadas de trabalhar valores para com os nossos alunos que deveriam ser um ofício da família. Então, além de termos que passar conhecimento, ensinar de forma lúdica, prazerosa, para que o nosso aluno entenda, ainda caiu sobre nós algo que é de responsabilidade da família, que seria, que é, melhor assim, trabalhar os valores para com os nossos alunos. Aí fica complicado, não é, professora? Porque alto lá, opa, aonde é que vamos parar se nós não observarmos isso? Por quê? Mas Rafa, o que eu vou fazer? A primeira coisa que a gente tem que ter é clareza. Eu não consigo fazer absolutamente nada se eu não tenho clareza daquilo que acontece. Guarde isso, professora. Guarde isso. Primeira coisa que eu preciso ter é clareza. Quando eu tenho as coisas esclarecidas, aí eu consigo começar a mexer em algo. Não adianta você querer mudar ou arrumar o seu guarda-roupa com as luzes do quarto apagadas. Você não vai conseguir arrumar. Por que você não vai conseguir arrumar? Você só vai mais bagunçar, porque você não está enxergando. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é clareza. E o que nós estamos fazendo aqui nessa aula? Alto lá, professora.
é dar clareza para você. Muitas e muitas vezes nossa autoestima ela está sendo minada porque nós temos essas condições desses sentimentos que habitam dentro de nós, que são decorrentes àquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, o que é a autoestima? Vamos trabalhar nesse sentido agora. O que é a autoestima? É uma qualidade de quem se valoriza, de quem está contente com o seu modo de ser, com o seu modo de se expressar e com o seu modo de viver. Então, aqui a gente já vê que a nossa autoestima realmente ela pode ser balançada, né? Ela pode ter assim a sua estrutura abalada, vamos dizer assim, porque ela é uma qualidade de quem se valoriza. E se valoriza pelo seu modo de ser, pelo seu modo de se expressar e pelo seu modo de viver. E você quer ver como a sua autoestima ela fica abalada? Pelo seu modo de se expressar, professora. Você está lá dentro de sala de aula e você tem que ficar polida, porque você não pode falar uma frase para o seu aluno, mesmo que for de brincadeira, porque senão o pai vem lá chamar a sua atenção. Esses dias eu estava conversando com uma professora e ela falou assim, você não acredita o que me aconteceu, Rafa? Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu fui advertida. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, olha, faz 33 anos que eu trabalho na educação. 33 anos. E eu fui advertida. Porque eu estava, professora de História da Arte também, ela estava fazendo uma atividade ali com os seus alunos, e aí um dos alunos estava fazendo uma coisa assim, sabe, bem desprezível em termos de, sem vontade de fazer, e ela falou assim, não, você está fazendo isso que nem o seu nariz. E isso é uma expressão que a gente usa, né? Você já usou isso, e eu também já usei isso, sabe, tá igual o seu nariz, né? A gente usa, e ela usou isso como uma expressão normal, não para chamar a atenção do aluno nem nada, foi só para falar assim, meu, você está fazendo qualquer coisa. E você acredita que na mesma semana, os pais desse aluno foram lá para falar para essa professora o que ela tinha contra o nariz do filho deles. A hora que eu ouvi isso, eu falei, não acredito. Ela falou, acredite se você quiser. Aí a coordenação advertiu a professora, porque ela falou, você está fazendo igual ao seu nariz. Então, olha só, se a autoestima, ela tem a ver com o nosso modo de ser, nosso modo de se expressar e o nosso modo de viver, a nossa expressão, ela fica realmente comprometida. Eu não posso falar mais nada, eu tenho que me policiar com tudo aquilo que eu falo. E olha que a gente já não fala, nós somos professoras. Nós não saímos falando e xingando o aluno de forma nenhuma. Mas expressões que são expressões simples, até isso agora, nós precisamos nos policiar. Eu não posso, né? Eu não posso sequer, muitas vezes, chegar perto, fazer um afeto no meu aluno, que isso também pode soar de forma negativa. Antigamente, você lembra quando você era aluna, professora? Ou pergunte então para o seu pai, para a sua mãe, quando eles eram alunos, o que acontecia? Professor, muitas vezes, era um professor que deixava a gente no cantinho ali, no cantinho lá do pensamento. Fica lá, tá fazendo coisa errada, fica lá um pouco para você pensar no que você está fazendo. Hoje, não podemos mais fazer isso. Não, e também concordo que não devemos fazer mais isso. Mas a nossa expressão, que expressões diárias ali, nós temos que tomar cuidado. Até mesmo se eu vou falar alguma coisa para um aluno, algumas coisas, né? Não posso, tenho que cuidar. E isso vai minando também. Expressões, entenda só, professora, por favor. Tem expressões que são saudáveis, que eu devo continuar fazendo, e tem expressões que são corriqueiras, mas que eu preciso prestar atenção
porque senão isso pode nos prejudicar. Já imaginou passar um dia se policiando dessa forma? Então isso mina nossa autoestima. Sim, mina nossa autoestima. Porque você é uma professora de valor, você é uma professora correta, você é uma professora ética. Essa professora, uma professora ética, 33 anos na educação. Primeira vez que foi advertida por falar uma frase. Você está fazendo igual o seu nariz. Aí você olha assim e você fala, gente, aonde estamos indo e onde estamos caminhando? Afeta a autoestima da professora? Com toda certeza. Afetou a autoestima dessa professora? Com toda certeza. Com toda certeza. Né? Então, quando nós olhamos para a autoestima e nós entendemos que é uma qualidade de quem se valoriza e está contente com o seu modo de ser, de se expressar e de viver, isso transmite sim nas nossas ações, nas nossas decisões e nos nossos julgamentos. A autoestima também nos possibilita fazer uma avaliação sobre nós mesmas. Quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos? Sim, eu tenho defeitos, assim como você também tem. Nós não somos perfeitas e estamos longe de ser. Mas quando temos a autoestima de forma saudável, ela nos possibilita a olharmos para nós e gostarmos daquilo que vemos. Né? Para ter uma autoestima é necessário ter clareza de quem você é. Você sabe quem você é? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas limitações? Você gosta daquilo que você vê? Você gosta de quem você é? Então, quando eu olho para isso, eu penso logo nesse afresco aqui. Nesse afresco que é uma das partes do teto da Capela da Sistina, pintada pelo grande Michelangelo. É a criação de Adão, aonde nós temos então aqui o homem sendo criado, e esse afresco que é uma das partes do teto da Capela da Sistina, pintado lá no ano de 1508 a 1512, 4 anos ele demorou para pintar o teto da Capela da Sistina, e esse é um dos afrescos. Mas por que eu trouxe essa obra-prima? Porque é um dos pedaços do afresco mais conhecido, onde eu tenho lá o teto da capela, e esse aqui é um dos mais conhecidos. Tem outros, poderia trazer outras cenas do afresco aqui do teto da Capela da Sistina, mas esse é o mais conhecido. Você se conhece, professora? Você gosta daquilo que você é? Porque você é uma obra-prima, você sabia disso? Assim como esse afresco aqui, esse pedaço do teto do Capela da Sistina, também é uma obra-prima, assim como todo ele. Mas quando nós olhamos para ele, a criação de Adão, a criação do ser humano como uma obra-prima, você se considera uma obra-prima? Você sabia, professora, que como você não existe outra pessoa no mundo? Você é única, você é inigualável, você é um ser humano especial e único. Mas a pergunta é, você gosta daquilo que você vê? Como está a sua autoestima? A autoestima não é ser presunçoso, tá? A autoestima não é olhar para si e ficar lá, como narcisista, sendo presunçoso. Não é uma admiração exagerada de si mesmo. Não é supervalorizar a sua potencialidade. Eu sou isso, eu sou aquilo, nossa, eu sou a melhor professora da escola, nossa, porque sem mim ninguém faz nada, eu consigo fazer isso. Não é nada disso. A autoestima não é ser presunçoso. A autoestima não é supervalorizar as suas potencialidades. Não. A autoestima não é isso. A autoestima, ela é um aspecto importante do nosso bem-estar emocional. A autoestima é um aspecto extremamente importante para você estar bem emocionalmente.
Estar bem consigo mesmo, e estar bem em sociedade e estar bem nos seus relacionamentos. Se você não está bem nos seus relacionamentos, quer sejam os seus relacionamentos profissionais, ou seus relacionamentos sociais, ou relacionamentos amorosos, se você não está bem em um desses relacionamentos, dá uma olhadinha para si mesmo. Olhe para a sua autoestima. Olhe como você tem lidado consigo mesma. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos sempre colocar, né, a responsabilidade nos outros. Não, traga essa responsabilidade para você. Mas não traga essa responsabilidade para você se julgando, criticando, nada disso. Tenha clareza primeiro. Olhe para você com afeto. Veja o que está doendo, veja o que está te machucando, para você ter uma reação do jeito que você está tendo. Então, é muito importante quando nós olhamos e entendemos que a autoestima, ela é extremamente importante para o nosso bem-estar social, nosso bem-estar nos relacionamentos e o nosso bem-estar emocional. E quando nós temos essa autoestima saudável, sabe o que acontece? Nós nos amamos, nós nos respeitamos pelo que nós somos. E geralmente nós estamos satisfeitos na maior parte do tempo. Eu vou repetir isso para você. Quando nós temos uma autoestima saudável, nós nos amamos, nós nos respeitamos e na maior parte do tempo nós nos sentimos satisfeitos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Simples? Não. Não é simples. Por que não é simples? Porque nós somos minados o tempo todo com todos aqueles sentimentos que eu falei para você logo no começo. Porque nós temos ali situações de indisciplina, situações de desvalorização, situações de sobrecarga emocional, de N coisas que vão acarretando em nós sentimentos dos quais envolve medo, culpa, insegurança, insatisfação, e isso vai minando, vai sugando a energia da autoestima. Se a gente pudesse fazer uma analogia, nós poderíamos fazer uma analogia onde nós temos uma carga, né, de bateria, e aí conforme essas coisas vão acontecendo, vai minando essa energia da nossa autoestima. E aí, como é que eu recarrego isso? Eu recarrego isso primeiramente quando eu tenho clareza das coisas que estão acontecendo. Então, o que nós estamos fazendo aqui essa noite é dar clareza para você das coisas que estão acontecendo, que podem sim minar a sua autoestima. Porque quando nós temos uma autoestima saudável, isso nos dá flexibilidade para as mudanças. Conhece aquela professora que quando muda alguma coisa, ela é a primeira a reclamar? Você conhece aquela professora de quando tem alguma mudança na sala de aula, ou então no ambiente mesmo da escola, ela é a primeira que fala que não vai dar certo? Por quê? Porque existe uma inflexibilidade a mudanças. E quando eu me conheço, quando eu entendo quem eu sou e gosto do que eu sou, eu tenho muito mais flexibilidade a mudanças. Então, se acontece alguma coisa, essa professora diz assim, tá bom, então vamos lá que vai dar certo. É diferente a postura, é diferente. A autoestima, ela influencia diretamente no nosso sucesso e também nos nossos fracassos, porque sucesso e fracasso são resultados, né? São só resultados. O certo e o errado são resultados. E nós, como professoras, deveríamos saber disso de uma forma assim, né, tranquila. Porque nós avaliamos os nossos alunos o tempo todo. Eles fazem provas. Então, o nosso acerto e o nosso erro
Acertei, errei, isso são resultados. Mas, ok, isso eu consigo fazer para mostrar para os meus alunos, mas quando acontece comigo, nossa, e se eu erro em alguma coisa, eu ponho um caminhão de culpas em cima de mim, e ao colocar esse caminhão de culpas em cima de mim, eu já abalo a minha autoestima. Porque eu não posso errar. Mas o erro e o acerto são resultados, o sucesso e o fracasso são resultados. São resultados. E quando eu olho para mim e vejo diante do espelho da minha autoestima como é que eu estou e se eu gosto daquilo que eu sou como uma obra-prima criada, uma obra-prima feita para habitar esse universo aqui, aí eu começo a entender, de fato, se a minha autoestima está ou não abalada. Quem tem autoestima, confia em si mesmo. Não fica colocando um caminhão de culpas desnecessárias em cima de si mesma. Porque a autoestima, ela vai além de uma atitude positiva. Porque você acredita sim que você é capaz, que você conquista os seus objetivos. A autoestima faz com que você se movimente também. Ela ajuda com que você alcance aquilo que você quer, as suas realizações. Mas é verdade, não é, que a nossa rotina nos exaure. A nossa rotina nos deixa cansadas. A nossa rotina e os desafios do dia a dia vai minando a nossa capacidade, muitas vezes, de fazer as coisas. E aí, muitas vezes, nós vamos minguando. Mas é aí que está, quando nós temos clareza, nós conseguimos definir o que está acontecendo, se isso é um cansaço, se isso é uma desmotivação, se isso é uma chateação, e aí nós podemos trabalhar de uma forma muito mais produtiva e muito mais assertiva com os nossos sentimentos também. E muitas professoras, independente das rotinas, não só as rotinas de dentro de casa, as rotinas na escola também, as rotinas como pessoa, porque nós temos, né, a rotina de dentro de casa, a rotina na escola, a rotina conosco mesmo, e aí essas professoras se permitiram a trabalhar e acolher os frutos quando vão se conhecendo. Olha esse depoimento aqui da professora Fabiola Rodrigues. Ela diz assim, ó: acredito que me tornei uma pessoa mais calma e observadora. Estou mais pensativa. Aprendi a não me machucar mais com os meus pensamentos e nem ficar sofrendo tanto por antecedência. Também aprendi a conduzir meus sentimentos e emoções. Enxergo o mais belo nas pessoas e creio que todos podem mudar, basta querer. Professora Fabiola Carneiro Gabriel Rodrigues, professora de Fundamental 1. Mais uma professora aqui, olha só. Todas as vezes que estou no treinamento, uma emoção nova acontece, que levo para a minha vida e para as minhas relações familiares. Ser grato e a mesa redonda do eu me ajudou muito a ser uma pessoa melhor. Ela está se referindo a uma dinâmica que fizemos. Me ajudou a não potencializar meus conflitos e buscar soluções. Estou hoje me sentindo uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor e uma filha melhor. Esse é o depoimento da Regiane. Então, quando nós olhamos para nossa vida, na nossa profissão, professor, assim como eu, você sabe que ensinar hoje se tornou uma tarefa estressante. Professoras com baixa autoestima geralmente sentem-se sem confiança, incapazes e incompetentes. Você já se sentiu incapaz e incompetente? Sem confiança? E às vezes não é porque você está ali na frente da sala de aula, você domina aquilo ali, você sabe o que você tem que fazer.
Mas muitas vezes você se sente capaz, incompetente ou se sente sem confiança quando você tem que entrar para uma reunião de pais ou quando você tem que falar com sua coordenadora ou com o seu diretor. Você estremece na base. Mas por que isso? Porque a tua autoestima não está fortalecida. E lembre-se, a autoestima não é ser presunçosa, nada disso. A autoestima não é se vangloriar. A autoestima é você se sentir bem com quem você é, com o seu emocional, e é você se sentir bem, amar aquilo que você é. É entender que você é uma obra-prima, que você é capaz de fazer as coisas por quem você é olhar as suas qualidades e olhar os seus defeitos também, e ser flexível com as coisas que acontecem. A autoestima é uma qualidade emocional que podemos desenvolver e trabalhar. Por isso que nós temos que olhar se ela não está sendo minada pelos nossos afazeres. Porque senão, nós vamos nos sentindo sem confiança, nós vamos nos sentindo incapazes e nós vamos nos sentindo incompetentes. E quanto mais nós nos sentimos assim, dessa forma, mais nós vamos agindo dessa forma. E isso vai aumentando cada vez mais o sentimento de incompetência. E isso vai se tornando um ciclo vicioso. Quanto mais eu me sinto, mais eu ajo como. Quanto mais eu me sinto, mais eu ajo como. Sabe por quê, professora? Porque existe uma formulazinha que eu queria que você anotasse e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Nós temos vou deixar essas 4 letrinhas aqui, tá? E olha como elas vão agindo dentro de nós. Se eu penso que eu sou incompetente, esse pensamento me produz um sentimento. Esse sentimento é o sentimento de incompetência. Se eu penso, eu sinto. Não tem como eu pensar e sentir coisas distintas. Se eu penso que eu sou incompetente, eu sinto que eu sou incompetente. A partir do momento que eu penso e eu sinto, o que acontece? Eu vou agir dessa forma. Eu vou agir como eu estou pensando e como eu estou sentindo. Se eu ajo conforme eu penso e eu sinto, eu vou ter um resultado. E qual é esse resultado? O resultado de incompetência. E aí, o que vai acontecer? Esse resultado aqui vai confirmar o meu pensamento e o meu sentimento. Olha que sério isso. Olha que sério isso aqui. E isso aqui é um ciclo vicioso. Mas Rafa, eu sinto. Se você sente que você é incompetente, você pensa que você é incompetente também. Se você pensa e sente, você age dessa forma. E se você age dessa forma, o seu resultado vai só confirmar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Por isso que forma o ciclo vicioso. Então, professora, muito cuidado, porque você não é, primeiro, você não é nem os seus pensamentos e nem os seus sentimentos. Entenda isso. Você não é o que você pensa, você não é o que você sente. Você é muito mais que isso. Você é muito mais que isso. Você é que pode reger aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Você não é pensamento, você não é sentimento. Você é muito mais que isso. Você é uma obra-prima. Você é uma obra-prima. Você é única. E por ser única e ser uma obra-prima, você tem seus defeitos, você tem suas qualidades.
Você é muito mais que pensamento e sentimento. Então, quando nós olhamos para a nossa autoestima, olha a importância que ela faz nas nossas vidas. Porque se eu ficar achando que eu sou incompetente, sentindo que eu sou incompetente, eu vou agir assim, os meus resultados vão ser esse, e isso vai ficar firmando esse ciclo vicioso, mas isso aqui não sou eu sou muito mais que isso. Eu preciso aprender a me amar, aprender a me respeitar, aprender a olhar para o meu emocional e cuidar dele como aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida. Eu preciso gostar, amar quem eu sou. Isso tem a ver com autoestima. É olhar para mim e falar assim, eu me amo, sim, por isso eu cuido de mim. Então, a autoestima, ela é construída de dentro para fora. E ela só é construída através do autoconhecimento. Quando eu aprendo a gerenciar aquilo que eu sinto e gerenciar aquilo que eu penso. Aí eu estou construindo uma autoestima saudável. Porque a autoestima, ela tem que vir através do autoconhecimento, que é de dentro para fora. E não de fora para dentro. Não adianta eu ficar me arrumando, ficar me embelezando, ficar fazendo isso ou fazendo aquilo. Extremamente importante? É. Mas isso não é base para se ter uma autoestima saudável. Cuidar do cabelo, fazer botox, fazer maquiagem, ir na academia, fazer tudo é extremamente importante e você deve fazer isso. Mas isso não é o que vai fortalecer a sua autoestima. O que fortalece a sua autoestima é o autoconhecimento, você entender quem você é, entender quais são as suas qualidades, quais os seus defeitos e saber lidar com eles, para que você cada vez mais olhe para você e se encante com você mesmo. Olhe para você e ame quem você é. Aí sim, você está no caminho de construir uma autoestima saudável, que aí vai transbordar pelo seu cabelo, que vai transbordar pela sua pele, que vai transbordar pelo seu sorriso, que vai transbordar nas suas palavras e nas suas atitudes. Autoestima não é também autoafirmação, tá? Não é você ficar repetindo para você mesmo na frente do espelho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não é isso. A autoestima não é autoafirmação e repetições. Não é o número de visualizações que você tem quando você posta uma foto no seu feed. Não é o número de curtidas ou de likes nas postagens que você faz. Isso não alimenta a autoestima. Você pode olhar para o espelho sim e falar que você se ama? Pode, deve fazer isso. Você pode postar coisas bonitas no seu feed que vão animar e engajar outras pessoas? Pode fazer isso. Mas isso não é a base para a autoestima. A autoestima, ela vem de um autoconhecimento. A autoestima, ela vem quando nós aprendemos a quebrar esse ciclo aqui, esse ciclo vicioso, aonde eu preciso gerenciar os meus pensamentos, eu preciso gerenciar os meus sentimentos, porque pensamento e sentimento me levam a ações e ações me levam a resultados. Então, olha só a importância que temos quando temos clareza, porque eu não sou o que eu penso. Eu não sou aquilo que eu sinto. Eu sou muito mais que isso. Eu sou uma obra-prima. Eu sou uma obra-prima que pode sim ser protagonista dos seus pensamentos e pode ser protagonista dos seus sentimentos. E isso aqui transforma em ações e em resultados favoráveis. Então, quando nós olhamos para nós e vemos que estamos com uma autoestima baixa, não é do dia para a noite que você vai, amanhã eu vou acordar já. Não.
Não vamos nos iludir, achando que se você tem uma autoestima baixa, amanhã você já vai estar super contente, se amando e tudo mais. É um processo. Toda mudança é um processo. Porque isso aqui, romper isso aqui, é um processo. Construir e manter. Olha o que eu estou falando, é construir e manter uma autoestima saudável é um processo que envolve autoconhecimento. É processual. E todos os processos, eles não caminham em linha reta. Todos os processos, eles têm também os seus altos e baixos e são extremamente necessários para que cada vez a gente possa parar e se autoavaliar. Tá? Então, a autoestima é quando você olha, volta para dentro de si mesmo e isso envolve uma jornada e um processo que está ali, aonde? Arraigado e baseado nas suas emoções. Então, se a gente fosse simplificar, como ter uma autoestima saudável ou então recuperar a autoestima, eu me basearia em 3 pontos. O primeiro ponto é você saber que é um processo de tomada de consciência. Então, esse é o primeiro ponto para você recuperar a tua autoestima ou então construir a tua autoestima. Primeiro ponto é que é um processo de tomada de consciência. Então, eu preciso me conscientizar dos meus sentimentos, das minhas sensações, das minhas emoções. Preciso me conscientizar do meu corpo, preciso me conscientizar dos meus pensamentos. Então, é um processo. Eu tenho que começar aqui. Segundo ponto, ele vai se referir ao modo respeitoso e amoroso com o qual eu me relaciono comigo mesma. Então, primeiro, esse é o segundo. O segundo é como eu me relaciono comigo mesma, de forma respeitosa e de forma amorosa. E o terceiro, quando nós estamos nessa construção da autoestima, é transbordar esse autocuidado, o autocuidado para comigo, e aí isso vai refletir também num cuidado externo para com os outros e para com as relações. Então, esses são os 3 pontos que a gente poderia afirmar aqui nessa construção e nesse processo da autoestima. Por que, professora? Porque você, antes de mais nada, deixa eu colocar aqui e abrir aqui para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá o like e compartilha esse vídeo, porque tem muitas professoras que estão aí no dia a dia fazendo um monte de coisas, mas não sabem mais como recuperar a autoestima. Por quê? Porque estão sendo minadas pelo processo, minadas por tudo aquilo que vivenciam. Então, compartilha esse vídeo, dá o like aqui, vai lá naquela setinha e compartilha com o máximo de professoras que você puder. Porque é importante nós ajudarmos também as demais pessoas. E guarda esse vídeo aqui com você e olha aqui as nossas redes sociais. Aqui tem podcast, Instagram e Facebook. Nos segue lá, porque todos os dias nós colocamos uma mensagem de valor para poder te alertar, para poder te clarear e também para poder te ajudar nesse processo aqui. Lembre-se sempre disso, professora. Você não é os seus sentimentos e nem os seus pensamentos. Você é muito mais que isso, mas nós precisamos ter clareza para podermos reconstruir ou então construir a nossa autoestima. Porque você sabe muito bem, professora, aqui 25 segundos é tudo o que você precisa e eu te aguardo na nossa próxima aula.